Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olá. Antes de tudo, agradecer muitíssimo carinho as orações por mim. E hoje eu quero falar com vocês sobre a virtude do desprendimento. São José Maria, ao falar-nos sobre o estarmos desprendidos desta vida, nos dá um argumento muito preciso para que possamos viver então essa virtude. Ele diz-nos que se o nosso fim, como seres humanos, se o motivo do porquê existimos é louvar a Deus, porque isso é que nós aprendemos no catecismo, e além disto gozar, da felicidade eterna que Ele nos promete dar no céu, então por que vamos nos apegar a esta vida? Se esse é o nosso fim, isso é porque nós existimos, não tem por que estarmos tão apegados a esta vida, Ou seja, por que vamos ter medo de morrer? Por que vamos nos preocupar tanto com ter saúde, dinheiro, bem-estar, etc. Claro, alguma preocupação devemos ter com relação a essas coisas, é normal, mas não muito e não exageradamente. Catarina Emerek, ela ouviu misticamente Jesus dizendo aos seus discípulos que dar o dízimo dos frutos ao templo e aos seus servos que foram ordenados por Deus, para que os homens lembrassem de que não eram donos das coisas da terra, mas apenas que as tinham que usá-las. Então, este é o significado do dízimo. Não tanto para sustentar a igreja, também, evidentemente, mas antes de tudo, para que a gente tenha isto em conta, que a gente esteja desprendido das coisas. E, por sua vez, Gabriele Bossi, uma mística, ela também ouviu de Jesus esse ensinamento. Você não percebe que ainda está sob a influência da terra? Na sujeição de tudo que acontece? Parece que está falando para nós, Tudo que acontece. Notícias, notícias, notícias. Quando você colocará seu pensamento na eternidade? Lembre-se que seu Pai Criador está no céu, que teu Salvador te espera no céu, e que o Espírito que te governa está no céu, e que sua Santa Mãe também está ali. Ela conhece a moradia que você vai ocupar, de acordo com os bens que recebeu. Então, levante a cabeça, minha filhinha, caminha, como quem já largou tudo e é chamada por uma força impetuosa que a arrebata. E Nosso Senhor continua dizendo a ela, dizendo a nós: que importa os pequenos cuidados e variações na face da terra? Variações circunstanciais, do esporte, da política, do clima. Isso não vale um único suspiro do seu coração. Lembremos-nos
Por que vai preocupar-se com roupa, com alimento, tanto? Olhe as aves do céu. Estabeleça-se em mim, que sou a sua casa. Uma única ideia, uma única obra, meu reino e minha glória. Viver para isto, para o meu reino e para a minha glória, o triunfo da minha causa. Trabalhe para promover tudo que é meu e eu a sustentarei. Tudo nos será dado por acréscimo. Você já percebeu que a terra é pequena e que a vida é curta? Permanece em meu infinito, através de seus pensamentos habituais, através de seus desejos. Você deve estar nos meus braços, que tem feito tanto por você. O que eu não faço por você todos os dias? Responde. E Jesus quer deixar mais claro, muito claro, que esse desprendimento da vida é essencial para que sejamos autênticos seguidores seus, autênticos cristãos, para que possamos receber prêmios enormes e fantásticos na vida eterna. Ele sentencia isto, que para isso é necessário odiarmos até mesmo aqueles que mais amamos na terra. Ele quis deixar muito claro isto, empregou essa palavra, odiar. Odiar os nossos pais. Mas ainda, é necessário odiarmos a nós mesmos. Vocês estão achando que eu inventei isto? Pois leiam em Lucas 14, 26. Está aí. É a revelação de Jesus Cristo. Claro, isso pode nos parecer muito duro e até pecaminoso, né? Odiar. Como é isso? Jesus Cristo está me pedindo para pecar, para odiar? Mas isso não é pecado? Odiar não é pecado? Bom, nós precisamos entender as palavras de Jesus dentro da linguagem bíblica. Em diversos textos do Antigo Testamento, odiar quer dizer preferir mais, amar mais, escolher alguém e não outra pessoa, né? Escolher uma em vez de outra. É isto o sentido do odiar que Jesus Cristo emprega. Não no sentido do pecado, do pecado do ódio, de desprezar, de tratar mal, não é isto. Amar menos, não amar no lugar de Deus a outras pessoas, a nós mesmos ou quem seja. Por exemplo, o livro do Gênesis fala-nos que Deus amou Jacó e odiou seu irmão Esaú. Por quê? Ele queria significar que ele foi escolhido para ser antecessor de Jesus. É nesse sentido. Preferiu Jacó em vez de Esaú. E também, no próprio livro do Gênesis, também é empregado essa linguagem para significar que Raquel era a preferida de Jacó. E a Escritura diz que Jacó amava Raquel e aborrecia Lia, a sua irmã. E se a gente vai ver todo o contexto, a gente vê nesse sentido, não aborrecia, né? Não tratava mal Lia, amava Lia. Bom, enfim, aí tudo é uma questão, a gente não vai entrar aqui, né? Porque Jacó tinha 2 esposas, bom, isso é outra coisa, né? É outro contexto, mas é isto, né? Não, ele amava mais Raquel do que Lia, mas não deixava de amar a Lia. E assim as palavras de Jesus nós entendemos como preferência a escolher definitivamente algo em vez de outra coisa. Ou seja, para sermos autênticos discípulos de nosso Senhor, como queremos ser, devemos amar a todos, como Ele também nos ensinou, sem exceção nenhuma. Amar a todos, né? Seja os nossos familiares, não familiares, né? Até mesmo os nossos inimigos, né?
artistas que fazem coisas incríveis e detestáveis e blasfemas, amar a todos, né? Mas que esse amor não suplante o amor de Deus. É isto, não suplante o amor de Deus. Jesus, que era Deus, nunca pensou senão em seu Pai e em nós. Vivia para isto, para fazer a vontade do Pai, amar o Pai. Seu alimento era fazer a vontade do Pai. E pensava nos outros, nos doentes, nos endemoniados, nos seus discípulos. Na multidão faminta, sempre pensando nos outros, nunca pensou em si. Nunca, jamais pensou em si. Essa é a essência do desprendimento. Desprendimento de nós mesmos por amor aos outros e amor ao mundo inteiro. Então, compreendam que isso é o único que vale a pena. Isso é escolher a melhor parte. Isso é estarmos tranquilos e serenos em paz. E assim vamos ser corredentores com Jesus. Realizando a obra da salvação. Como foi, por exemplo, a Beata Guadalupe Landázuri. Numa carta que ela escreveu a São José Maria, ela diz: o que mais me faz sofrer é a falta de dedicação ou perseverança dos nossos. Ela está falando, né, das pessoas que com ela, junto com ela, na casa dela, foram chamados a fazer a obra. Isso é o que mais lhe fazia sofrer. Por que não se dedicam mais? Por que não se entregam mais? Por que não fazem a vontade de Deus como Deus quer que faça? Mas olha o que ela fala em seguida. Mas nem isso influencia meu humor. Acho que estou desapegado das coisas e das pessoas. Então, ela se preocupava. Realmente tinha aquela reação, né? De, poxa, poderiam ser, mas eu vou perder a minha paz por causa disso, o meu humor por causa disto, né? Não é difícil para mim passar sem eles em nenhum momento. Então, vamos com ela estarmos desprendidos das pessoas e também das coisas deste mundo. Vamos viver, vamos envolver-nos, vamos participar, mas sem uma preocupação exagerada. Sem estar assim esperando muita coisa desta vida. Sem estar esperando muita medalha de ouro, né? Não esperar, né? Não ficar esperando muito que, né? Vamos possuir as coisas, vamos comer, vamos nos vestir, vamos nos divertir, usufruir como podemos usufruir de tudo desta vida, mas sem deixar que as coisas nos escravizem, sem ficarmos servos das coisas, das ideias, dos comportamentos, das circunstâncias, do momento, de quem ganhou ou deixou de ganhar aquela eleição naquele país. Que importa isto, meu Deus? Morrer por isto? As coisas terrenas são para usá-las e as eternas para desejá-las, de São Gregório Magno. Vamos usar, mas não desejar. E se não tiver, tudo bem, eu quero o céu. Qualquer de vocês que não renuncia a todos os bens não pode ser meu discípulo, diz Jesus Cristo. Então é importante que nós entendamos uma coisa. Estarmos desprendidos das coisas deste mundo não quer dizer que devemos renunciar a elas totalmente. Não é isto. Não é agora então vou viver na rua, né? Sem me preocupar com nada, né? Sem tomar banho, né? Sem fazer nada, né? Nem estudar, ficar descabelada por aí, né? E fazer... Não é isto. Não é isto. Jesus Cristo não vive assim.
não é? O autor do livro dos Provérbios, em 2 versículos do capítulo 30, versículos 8 e 9, livro dos Provérbios, ele faz-nos uma oração a Deus, pedindo-lhe que tenha o necessário para a sua sobrevivência. Vamos fazer oração. O que preciso disso para a minha sobrevivência? Preciso desse emprego, preciso desse estágio, preciso para a minha sobrevivência disto. Então vamos pedir com toda a paz, né? Mas também, então no versículo seguinte, ele pede o quê? Que não exagere na posse dessas coisas. Não vê o equilíbrio? Não deixemos de pedir, de almejar, mas sem exagero. Senhor, não me des miséria nem riqueza, dá-me o pão necessário, não seja que me sacie e te negue. É isso que acontece, né? Quão difícil é entrar os ricos no reino dos céus, porque quanto mais a pessoa tem, mais difícil é aderir-se a Deus, mais fácil é negar a Deus. Por isso ele nasceu pobre, para nos ensinar isto, que os bens da terra são relativos. E a gente tem que fazer renúncias pessoais, quando a gente vê, principalmente, que está exagerando. E não vou comprar nada esse mês. Não vou gastar. Bom, às vezes não dá para fazer isso, né? É difícil. Tem que gastar alguma coisa. Tem Uber, tem que pegar coisa, não sei o que. Né? Mas vou gastar o menos possível. Para vivermos sossegadamente, para que a gente possa enfrentar com serenidade as nossas tarefas ordinárias na vida diária, é claro que nós precisamos ter as coisas básicas para a nossa subsistência. Por quê? Porque tanto a falta do mais imprescindível como o excesso de bem-estar são um obstáculo para servirmos a Deus e aos outros. Então, não, nenhuma coisa nem outra. Não é questão de não ter nada, mas também não é para irmos buscar exageradamente ter demais. Isso, um dos pedidos que Nosso Senhor nos ensina a implorar no Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Vocês já repararam nesse cada dia? Cada dia. Não, o pão nosso para toda a minha vida. Não, Jesus não falou isso, né? Para cada dia. Cada dia o pão necessário. Não, quero ter mais pão, para amanhã também, para depois da manhã. Não, para cada dia. É isso, pedir ao Senhor, né, que tenhamos o suficiente para as nossas necessidades naturais de cada dia, não mais do que isto. Podemos pedir, e é justo que peçamos, e que confiemos que Deus nos dará. Então, repito nessa ideia, né, os bens deste mundo são bons. Não estou falando para desprezarmos os bens deste mundo. Eles são criaturas de Deus. Foram feitos para Deus, para o nosso bem. O nosso próprio corpo é criatura de Deus. Mas vamos estar desprendidos. Entende o que é isto? Ou seja, não deixarmos nos dominar pelas satisfações desse mundo, as satisfações carnais, as satisfações mundanas, as satisfações materiais. Vamos estar no mundo, porque temos que estar no mundo, porque é o âmbito da nossa santificação, principalmente para quem vive no mundo. Mas não vamos nos deixar prender por essas coisas do mundo, não vamos ser mundanos, não vamos cair-nos, rebaixar-nos em atitudes lamentáveis, animalescas. Usar aquilo que temos, vamos usar, né? Vamos possuir para servir a Deus e servir aos outros. E lembrando aquilo que São Paulo dizia sabiamente: sei viver na abundância e na escassez.
Saber viver na abundância. Às vezes a gente tem mais, não porque buscou, não porque recebeu, porque ganhou mais, porque tem mais que outras pessoas, porque tem saúde, porque então viver bem da glória de Deus, saber utilizar tudo isto para fazer o bem, mas também saber viver na escassez, quando faltam as coisas mais necessárias. Quando me falta isso, me falta aquilo, me falta saúde, me falta um bem, me falta uma ajuda, me falta uma companhia, me falta o que for, me falta um esmalte, me falta o quê? Faltou. Busquemos o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. Gabriele Bossi, ela também diz que depois de algum tempo ela tinha voltado à sua casa na cidade, porque a sua casa tinha sido dominada pelos soldados nazistas. Ela morava na França, em Paris, e a França foi invadida pelos alemães, pelos nazistas, e tomaram várias casas, e uma delas foi a da Gabriele Bossi. Eles viveram lá, o quartel, virou um quartel. E depois de algum tempo, os nazistas foram expulsos, os aliados ganharam a guerra, muito bem. E ela voltou. E ela ficou triste, porque um relógio, sua caixinha, haviam sido roubados pelos alemães. Ficou triste, cadê meu reloginho, minha caixinha? E aí Jesus Cristo então lhe diz: minha filha, exercite-se no desapego de todos esses brinquedinhos da terra. Que o seu coração se volte para as coisas do céu, que não perecem. Assim você me agradará. E aí então ela, com toda a simplicidade, diz a Jesus: Senhor, faça com que seja natural para mim pensar no sobrenatural. Que seja natural pensar no sobrenatural, como um instinto, como algo normal. E nosso Senhor lhe responde: você sempre terá que se esforçar, e aí que está o mérito. É para isso que nós estamos aqui. Nosso Senhor está medindo, que mérito você vai ganhar? Justamente todos os padecimentos, as dificuldades, como você vive na abundância, na escassez, vai ganhar mérito. Então não não falta isso. Ganha mérito, minha filha. Aproveite essas ocasiões para ganhar mérito, porque tudo isso passa, isso tudo é brinquedinho. Especialmente, põe esforço por estar alegre e faça tudo exclusivamente por mim. Por outro lado, queria falar também, de uma maneira mais negativa, que a falta de desprendimento causa sérios danos. Sérios danos. A Bíblia, ela está repleta disso. A gente vai lendo e vai encontrando muito, Por exemplo, o rei Davi, ele estava conquistando muitas terras, estava conquistando muitos povos, expandindo Israel, e ele estava então animado com isto, E ele quis saber quantos homens da idade de guerra ele tinha, e pediu para fazer um censo. Fazer um censo para ver quanto eu tenho, para ver com quem que eu posso lutar, com quem eu posso ir, Deus não gostou disto. Não gostou. E aí enviou uma peste que dizimou boa parte do exército. Então, para mostrar o que causa a ganância, o que causa a preocupação demais com poder, com ter. Não é que Deus vai nos castigar, mas é a vida. Nesse caso, Deus explicitamente causou isso para dar-nos uma lição. Na própria vida acontece isso. Não precisa que Deus faça nada. Os males acontecem e vêm.
Voltamos a lembrar da Raquel. A Raquel, então Jacó saiu com ela, com Lia, com toda a família para a terra prometida, Raquel roubou os ídolos do seu pai. Ela ainda estava envolvida, né, nas religiões do seu pai, dos ídolos, tal e qual, né? E aí isso provocou uma rixa entre o pai dela e Jacó, porque falou, enfim, o pai tinha permitido que ele fosse, mas quando soube, né, que eles levaram os ídolos, foi atrás de Jacó, né? Ele queria matar todo mundo, a família, né? Pois, enfim, houve lá uma intervenção divina também e não aconteceu nada, mas quase que acaba em tragédia por causa do apegamento da Raquel com aqueles ídolos. Lutero não resistiu à falta de desprendimento dos papas e cardeais da sua época e causou essa divisão na igreja. Bom, viva a sua parte, viva a sua fé, deixe os papas e cardeais viverem a sua ou não viverem. Deus é que vai julgar. No final, vai separar o joio do trigo. Mas não faça uma confusão, porque isso para aquilo, né? Judas, apóstolo de Jesus Cristo, se apegou ao dinheiro da bolsa, ele era o tesoureiro dos apóstolos, ia tirando um pouquinho em pouquinho, para se suscitar, e se faltar para mim, eu vou comprar, eu tenho que comprar uma casa depois, não sei o quê. Traiu Jesus. Por 30 moedas de prata, traiu Jesus. Por isso São Francisco, né, uma atitude contrária a Lutero, viveu o despreendimento de uma maneira ostensiva e mostrou ao Papa aos cardeais que deveriam sair daquela pompa que estavam vivendo, daqueles apegamentos luxuosos, vivendo em palácios, que não é isso que Jesus Cristo quis que nós vivêssemos, ninguém, nem Papa, nem cardeal, nem leigos, ninguém. Então São Francisco mostrou, por isso o Papa Francisco também, querendo retomar esse estilo, ao ser escolhido para ser Papa, escolhe o nome de Francisco e vive já, né, esse desprendimento também. Extraordinário, né? Não quis morar no palácio dos papas, né? Mas junto com os outros cardeais, no apartamento lá. Malbataan, um matemático carioca e cristão, ele escreve no seu livro Lendas do Céu e da Terra que uma mulher voltava do moinho, estava carregando nos ombros um saco de farinha que ela tinha pegado lá no moinho, estava levando para casa para fazer, né, o pão. Um viajante piedoso passou pela estrada no seu carro e, ao ver aquela mulher carregando aquele saco de farinha, ficou compadecido dela e convidou ela a subir no seu veículo, dar-lhe carona. Suba aqui, né? Te dou carona. E a mulher aceitou o oferecimento e subiu no carro. E algum tempo depois, esse homem notou que a mulher, ela tinha se esquecido que estava sendo levada em carruagem, porque continuava a manter os ombros do saco de farinha dentro da carruagem. E aí a conclusão do Malbataan: muitos são aqueles que se entregam a Jesus, mas que, no entanto, continuam a levar aos ombros o peso torturante e núcio dos interesses materiais e das intrigas mesquinhas do mundo. Nós subimos na carruagem de Jesus, nós subimos na barca de Jesus e vamos então ficar apegados a coisas e apavorados e com medo como os apóstolos. O vento, a tempestade, Jesus dormindo, vai perecer. Jesus está aí, essa tempestade vai passar, Jesus está aí, não vai acontecer nada, não, vamos ficar tranquilos.
Então vamos terminar a nossa oração comentando esse profundo desejo, né, de estarmos desprendidos de tudo desta terra, desprendidos. Então entender o que significa isso. Não quer dizer não envolver-nos, mas quer dizer não estarmos exageradamente preocupados, né? Porque assim nós podemos conseguir do Senhor as glórias do céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E que Nossa Senhora, nossa Mãezinha do céu, interceda para que possamos avançar mais e mais nessa virtude do desprendimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.